a te adorar. Ensina-nos a te servir com alegria, Senhor. Ensina-nos a sentir a tua face, Senhor. Ensina-nos a sentir a tua presença. E eu clamo pelo peso da tua glória neste lugar, Senhor. Eu clamo pela tua glória neste lugar, Senhor. Senhor, daqui a pouco o Senhor vai continuar falando através da tua palavra. Mas nesse momento, Pai, que o peso da tua glória, Senhor, se manifeste neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vamos te adorar, Senhor, como tu mereces. Obrigado por nascer num país, Senhor, que eu tenho um privilégio, que eu tenho, Senhor, a liberdade de te adorar onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Senhor. Aleluia. Espírito vivo, Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito vivo, Deus, manifesta o teu poder.
almejar pelo peso da glória do Senhor, irmãos. Enquanto o Rodrigo, que é o diácono Rodrigo, que é o pregador da noite, quando ele respira um pouquinho, toma uma água, pregando, ministrando a palavra do Senhor aqui nesse altar. É um jovem que tem um chamado, é um jovem abençoado, usado pela palavra, usado na palavra. E eu queria pedir para a amada igreja, faça um esforço, responda para você mesmo. O que é que você faz nas terças e nas quintas à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite? Responda para você mesmo. Será que você poderia estar aqui cultuando ao Senhor, ou você escolhe ficar em outro lugar? Que esse ano, mas vamos ser uma igreja diferente. Vamos ser uma igreja que tem fome e sede da palavra do Senhor. Vamos ser uma igreja que tem prazer de entrar por essas portas. O pastor falou aqui de vidas que estão sendo decapitadas, mortas, porque pregam o Evangelho, porque servem a Jesus. Nas quartas-feiras, nós temos a oração buscando o meu milagre, das 20 às 21. Venha buscar o seu milagre. E quando você vier para o culto, venha com a sua família e convide alguém. O ano de 2019 passou. Quem você ganhou para Jesus? Quem que você plantou a palavra do Evangelho? Quem que você trouxe para a igreja? Passa ano, faz ano, e a gente fica naquele evangelho preguiçoso, aquele evangelho parado, estacionado. Aleluia. E domingo é o culto da família. Não deixe de vir não, em nome de Jesus. Só se você não puder, mas faça o esforço. Programe desde cedo. Hoje é o culto da família, hoje é domingo. Hoje eu vou me preparar para estar na casa do Senhor. Não marque nada não, mas dê prioridade às coisas de Deus. Eu e o pastor, nesse final de ano, a gente orou tanto, que tinha dias que eu me ajoelhava mais, eu não tinha mais palavra para orar, não vinha mais palavra. Amada igreja, vamos fazer a parte de cada um. Faça a sua parte. Quando Jesus voltar, ninguém vai poder levar ninguém. É cada um por si e Deus por todos. Amém? Eu gostaria de convidar o jovem Tiago para estar orando. Você mesmo, meu amado. Jovem Tiago, para quem não sabe, o Tiago e a Renata, eles são líderes dos pré-adolescentes. Outra coisa, enquanto o Tiago está chegando aqui, domingo nós temos escola bíblica dominical para crianças, para adolescentes, jovens e adultos. Então, o que é que você está fazendo no domingo de manhã que você não está vindo? Jesus está vendo, viu, mas nós temos aulas aqui, é pregado no Evangelho, a palavra é anunciada. Você está perdendo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, passo para o jovem Tiago, que vai estar orando pelo diácono Rodrigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos agora na Tua presença, Deus, te agradecendo, Deus, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo pela Tua presença, Senhor Deus, que é real, Senhor. Deus, muito obrigado por cada pastor, obrigado por cada membro, Deus. E agora, Senhor, na Tua vontade, na Tua presença, Deus, eu te peço que o Senhor possa estar derramando a unção do Teu Espírito Santo através do Teu Filho, Deus, para que possa falar a Tua igreja. Pai, se for palavra de exaltação, que nós possamos receber com amor. Se for palavra com amor, Deus, que nós possamos receber com amor. Deus, apoia essas mentes para que a palavra possa entrar nos nossos corações, para que possamos sentir a Tua vontade sobre a nossa vida. Deus, que nenhuma retaliação venha sobre a vida do Teu Filho, que ele possa sair daqui, Senhor Deus, mais cheio do que já está, Deus amado. Que ele possa, Senhor Deus, na semana, no decorrer da semana, estar derramando sua graça, a sua unção sobre as vidas com quem trabalha, com quem segue ele, Deus amado. Nós agradecemos, te honramos pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus, cumprimentação da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios,
capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Bendito seja Sempre um grande prazer estar na casa do Senhor e ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, o Senhor me traz um crescimento muito grande. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21. O título do texto, a perícope, diz: a oração de Paulo pelos Efésios na minha Bíblia. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode se assentar na glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, nós pedimos a Ti, o Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento. Que abra, Senhor, os olhos, meu Pai, do nosso homem interior, do nosso espírito, para que possamos entender e conhecer a Tua mensagem nessa noite. Aleluia. E o Senhor me tocou a começar a palavra de hoje trazendo uma breve introdução, porque para chegarmos nesse capítulo 3, nos versículos que nós lemos, é necessário compreender um pouquinho do contexto do livro de Efésios, da carta aos Efésios. Primeiramente, falando sobre a cidade a qual a carta foi dirigida. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Ela possuía um amplo comércio e era famosa pelo templo da deusa Diana, para os romanos ou para os gregos Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era banhada por rios e era virada para a costa marítima, ou seja, tudo que era comércio passava por lá, porque ela ficava no centro entre o Império Romano Europeu e o Império Romano Asiático. Então a cidade de Éfeso era um centro comercial muito grande. Muitas pessoas passavam pelaquela cidade, e estima-se que habitavam naquela cidade aproximadamente 300 mil pessoas. Em sua terceira viagem missionária, Paulo encontrou em Éfeso alguns discípulos que ainda não haviam falado do Espírito Santo. Ali Paulo os batizou em nome de Jesus, e impôs as mãos sobre eles, e eles foram tomados pelo Espírito Santo, profetizaram e falaram outras línguas. E Paulo ficou aproximadamente na cidade de Éfeso 3 anos. Paulo ficou ali pregando e ensinando aqueles irmãos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade que vivia, o seu comércio também era girado em torno da idolatria. Artesãos ganhavam dinheiro fazendo miniaturas de imagens de deuses, principalmente da deusa Diana, que era a deusa daquela cidade. E quando Paulo estava naquela cidade, ele praticamente foi expulso de lá, porque as pessoas falavam o nome, o templo vai ser desonrado, Diana vai ser desonrada, e nós vamos perder os nossos ganhos. Mas a obra do Senhor estava sendo feita naquela cidade, a obra do Senhor estava sendo gerada no coração daqueles irmãos, a qual aqueles irmãos pegaram seus livros de feitiçaria, de bruxaria, pegaram seus artífices de deuses, pegaram suas idolatrias e queimaram em praça pública. E muitos professaram a fé no nome de Jesus naquela cidade. Muitos judeus foram ganhos para Jesus, muitos gentios foram ganhos para Jesus. Mas aprove
Deus que Paulo saísse de lá. É curioso o fato de Paulo ter passado até tanto tempo naquela cidade, porque ele não costumava parar muito tempo nas suas viagens missionárias. Era sempre, ele fazia a obra dali, já ia para outra cidade, deixava alguém lá em cargo fazendo a obra do Senhor no lugar dele, e ia ganhando. Paulo foi considerado o maior evangelista da igreja em todo o tempo. A carta aos Efésios foi escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, quando Paulo se encontrava preso em Roma. Tíquico foi o portador da carta aos Efésios, assim como da carta aos Colossenses. Provavelmente Paulo foi informado da situação que ameaçava a igreja em Éfeso. A igreja na Ásia Menor, em geral, as ameaças eram a tentação deles descer ao nível pagão e voltar a viver segundo as práticas da carne. A tentação de voltar a viver como antes de eles serem tomados e terem crido em Jesus. E a segunda tentação, a falta de unidade entre o gentio e o grego. A falta de unidade estava crescendo de tal forma que chegou até o ouvido de Paulo. E Paulo atentamente escreveu uma carta. A carta de Paulo aos Efésios é considerado o escrito mais importante de Paulo sobre a igreja. Aleluia, glória a Deus. Se você ainda não leu a carta de Paulo aos Efésios, se você é a igreja do Senhor, eu te recomendo que leia. Eu te recomendo que estude, que se aprofunde. Porque eu, nesses dias que estive me preparando, eu posso dizer que eu nunca fiquei tão encantado com algo escrito para a igreja de uma forma como eu fiquei lendo a carta aos Efésios. Antes mesmo do pastor me convidar para estar ministrando, o Espírito Santo já tinha falado ao meu coração acerca desse texto. Ele falou para mim, estudando acerca desse texto há mais de 3 meses atrás. E o Senhor vinha falando ao meu coração. É claro que outras coisas vão chegando. A gente não pode parar durante 3 meses para ficar focado apenas num texto. Mas durante esse período, até o próprio livro que eu estava lendo, como enriquecimento, para a minha vida, ele falou sobre a oração de Paulo, ele citou a oração de Paulo, ele enriqueceu todo o texto a qual o Senhor estava falando no meu coração. A carta de Paulo aos Efésios tem foco na doutrina da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3, e na prática do capítulo 4 ao capítulo 6. Ela é um manual de fé da igreja do Senhor. Nós vamos começar falando um pouco sobre o capítulo 1. Paulo ele apresenta a obra divina da Trindade na igreja. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós somos eleitos e predestinados por Deus para filhos de adoção, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Esse texto aqui, ele está tirado aqui do capítulo 1, e todo o texto praticamente que eu for lendo aqui, ele está sendo tirado dos primeiros capítulos de Efésios, querido. E Deus, ele fala que ele predestinou, ele elegeu a sua igreja santa. Ele nos elegeu para filhos de adoção. Talvez você possa pensar, mas poxa, filhos de adoção, segundo as nossas leis, o filho de adoção ele tem os mesmos direitos do filho de nascimento. Aleluia. Nós não somos judeus, nós não somos daquele povo a qual o Senhor tinha dado uma lei, tinha feito uma aliança. Mas o Senhor tinha feito uma promessa que traria e converteria os gentios a Ele também. E faria desse povo uma grande nação, um grande rebanho. Hoje na lição dos jovens nós tivemos a oportunidade de ouvir que Jesus falou: ainda aprove a mim tomar ovelhas que não são deste aprisco e congregá-las, e serão só um só rebanho, um só pastor. E o Senhor nos diz: nós somos este rebanho de um outro aprisco, mas o Senhor nos congregou e nos fez um povo só para a glória e honra do nome dele, a igreja santa do Senhor. Glória a Deus. E aqui eu quero que você preste atenção, para louvor e glória da sua graça. Há um propósito, amado, há um propósito. Você não foi eleito, você não foi predestinado para ser filho de adoção por qualquer coisa. Há um propósito, é para a honra e glória da graça de Deus. E ele conclui dizendo: o qual nos fez agradáveis a si no amado.
O Senhor, Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, que Ele enviou o Filho dEle para nos fazer agradáveis a Ele de novo. Aleluia. Na queda do homem nós perdemos qualquer ligação direta com Deus. Havia um véu que cobria a presença de Deus, mas Ele, através do amado, nos fez agradáveis a Ele novamente. Através do amado Jesus, Ele nos fez agradáveis a Ele novamente. Redenção em Jesus. Redenção em Jesus. Nós fomos eleitos e predestinados por Deus para filhos de adoção, e temos a redenção em Jesus. A redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Os privilégios de redenção incluem o perdão de pecados, a justiça de Deus e a vida eterna, com o fim de sermos para louvor da sua glória. No primeiro texto diz para louvor e glória da sua graça. No segundo vai dizer com o fim de sermos para louvor da sua glória. Mais uma vez, há um motivo e há um propósito. O que seria a redenção de Jesus? Amado, Jesus, Ele te tirou de uma situação a qual você se encontrava condenado, e Ele te fez beneficiado pela sua graça para morar no céu. Ele, além de te perdoar, Ele ainda te fez capaz de entrar no céu. Se Ele apenas nos perdoasse e nós morrêssemos e desaparecêssemos, já era melhor do que morar no inferno. Mas Ele ainda nos redimiu, Ele nos tirou do inferno e nos colocou no céu pelo seu santo sangue. E nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para louvor da sua glória. 3 vezes a palavra louvor ela é mencionada no capítulo 1 de Efésios, quando refere-se à obra da Trindade de Deus em nós. A obra de Deus em nós é para que nós vivamos para louvor da glória de Deus, é para que nós vivamos para o louvor da graça de Deus. Glória a Deus. E este é o propósito. Esta é a missão que Deus nos deu. Viva para a glória de Deus. Aleluias. Ainda no primeiro capítulo, Paulo inicia uma oração. Nós falamos no capítulo 3 sobre uma oração de Paulo, mas essa oração de Paulo no capítulo 3 ela é iniciada lá no capítulo 1. Paulo ele expressa 2 poderosíssimas orações à igreja. A primeira delas ele pede por esclarecimento. Na segunda ele pede por capacitação. Essas 2 orações elas nos mostram que precisamos buscar incansavelmente, pedindo por nós e por nossos irmãos em oração. Eu pude dividir essas 2 orações. Na primeira ele fala sobre conhecer, e na segunda ele fala sobre ser. Na primeira ele fala sobre conhecer, sobre entender, sobre abrir os olhos. Na segunda ele fala sobre viver. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Na primeira oração Paulo pede conhecimento. Ele pede o espírito de sabedoria e revelação para a igreja do Senhor. Ele pede por olhos iluminados, para que saibamos a esperança da vossa vocação. Qual é a vossa vocação, irmão? Viver para a glória de Deus, para louvor e honra da glória de Deus. Ele pede para que nós venhamos conhecer as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos. Qual é a herança de Deus para nós? É a morada celestial, é a vida eterna com Cristo. E Paulo ele pede nessa oração para que nós venhamos conhecer o poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, e é o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles. Se você for procurar a palavra poder,
é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que opera na nossa salvação, e é o mesmo poder a qual o Espírito Santo opera através da vida do cristão. E nós precisamos conhecer este poder, conhecer a Deus, conhecer o nosso chamado, ter os olhos iluminados, saber qual é a nossa vocação. As pessoas muitas vezes estão vindo para a igreja, mas não sabem nem o que estão fazendo aqui. Dizem que são cristãos, mas não sabem nem por que Cristo morreu por elas. A palavra do Senhor diz que nós, a igreja do Senhor, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amados, os profetas e os apóstolos, eles estão escritos aqui, ó. Jesus está escrito aqui. Glória a Deus, aleluia. Por que em nós não é gerado desejo de conhecer? Deus de poder. Por que em nós não é gerado desejo de saber mais sobre esse Senhor que nos salvou? A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Oh, glória! Aleluia. Deus não tinha um plano B para a sua vida. Ele sabia que Adão ia errar. Jesus já estava preparado bem antes. Jesus já estava preparado para ser o segundo Adão, muito melhor do que o primeiro, porque este não errou, este não caiu, este não falhou. Ele cumpriu a missão dele. Deus deu uma missão para Adão. Adão, domine sobre a sua natureza, domine sobre a natureza, domine sobre os animais. Mas Adão caiu junto com Eva por causa de uma serpente, porque ouviu um animal. Adão, ele não cumpriu a missão dele, Jesus cumpriu. Ele foi fiel até o fim e morreu com morte de cruz, por amor a mim, por amor a ti. Ainda em Efésios, no capítulo 2, Paulo ele expõe a antiga realidade dos cristãos e a nova vida com Cristo. A nossa antiga realidade é a seguinte: estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira. Talvez você olhe para mim e diga: irmão Rodrigo, não era isso tudo não. Querido, só é capaz de possuir um Salvador aquele que entende que precisa de um. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só é capaz de ser salvo aquele que encontra em si mesmo algo para ser salvo. Só é perdoado aquele que encontra em si algo que precisa de perdão. Oh, glória a Deus, aleluia. Em uma das ministrações de louvor, o Senhor falou para mim que nós precisávamos conhecer quem nós somos e conhecer quem Deus é. Mas a cada momento, cada passo que eu dou mais para perto de Deus, eu vou conhecendo mais quem eu sou. Queridos, eu sou cristão desde que eu me entendo por gente. Deus de poder, Deus de glória. Mas cada passo que eu dou em direção a Cristo, eu percebo o quanto eu preciso de mais. Cada passo que eu dou em direção a Cristo, eu vejo tanto que eu sou imperfeito. E quanto mais perto dele, mais eu enxergo as falhas que há em mim. E o quanto eu preciso de mais de Jesus, de mais de Jesus, de mais de Jesus, de mais de Jesus. Meu Deus, poderoso. E a palavra do Senhor diz: Deus nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Qual é a nossa vocação? É viver para louvor e honra da glória do Senhor. É andar nas obras a qual o Senhor preparou para que nós andássemos. O salmista Davi diz que antes que eu nascesse, eu já sabia de todos os meus dias e eles estavam escritos no teu livro. O Senhor ele preparou uma vida para nós, mas nós queremos andar a passos distantes dele.
O Senhor preparou uma vida de abundância e nós queremos uma vida de mediocridade. O Senhor Ele tem mais para nós do que nós possamos pedir ou possamos imaginar. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de maravilhas. Nós entramos agora na palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração. A segunda oração de Paulo. Paulo mesmo preso, não puderam impedir que ele orasse. Mesmo preso, não puderam impedir que Paulo orasse. Deus de poder e de glória, Tu és maravilhoso, Jesus. Há alguém entre nós aqui que está preso? Deus Santo, Deus eterno. Há alguém aqui entre nós nessa noite que está de trás de grades? O que te impede de orar? O que te impede de orar? Porque ainda que costurassem os nossos lábios, o Senhor Deus, Ele conhece o nosso pensamento. Ainda que costurassem os nossos lábios, o Senhor